Muito bem, mais um episódio do Vozes do Planeta para a gente entender e fazer conexões e correlações. Hoje o meu convidado é o André Vasconcelos, pesquisador da Trace. Vocês já sabem, alguns episódios anteriores do podcast, vocês já conheceram um pouco do que é essa plataforma, que é basicamente de rastreabilidade. Como é que a gente sabe das origens? No caso da Trace, eles têm um objetivo bem definido. E dentro dessas pesquisas, a gente vai falar sobre um anuário que saiu, ao mês passado, em junho, que revela muita coisa, que revela muito dessas conexões. André, um prazer te receber aqui no podcast, tudo bom? Um prazer é meu, Paulina, obrigado pelo convite e muito legal conversar com todos os ouvintes e falar um pouquinho dessa complexidade, das commodities e desmatamento e tudo mais. Exatamente. Bom, ele já deu o spoiler, o nosso papo hoje é desmatamento, commodities, exportação de carne e de soja. E tudo isso saindo do Brasil para mercado, principalmente o mercado europeu. André, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse da sua especialidade, Eu estava vendo aqui seu histórico já há algum tempo, você se dedica justamente a pesquisar, fazer essas conexões, certo? Exato. Eu estou há mais ou menos 3 anos trabalhando, entendendo um pouco essas complexidades, essas relações, de como que uma carne que vai parar lá na China ou na União Europeia está associado, primeiro, de onde que vem, e como é que está associado com riscos de desmatamento, emissões de gases de efeito estufa. Então, estou trabalhando nessa área de meio ambiente há mais ou menos 10 anos. Então, fiquei um pouco trabalhando mais no chão, na Amazônia, mais relacionado a impactos ambientais e sociais aí no Brasil de forma geral. E nesses últimos 3 anos, eu estou na Trace, trabalhando aí com esses links que a gente vai discutir um pouco hoje. Muito bom. E por que isso é importante? Acho que o início da nossa conversa, então, é muito importante, não só no contexto que a gente vive hoje, num contexto pandêmico, onde realmente as empresas e governos, infelizmente não aqui no Brasil, mas na sua grande maioria, acordaram para que valor de mercado, valor de mercado que é considerado também dentro de uma economia verde, valor de emissão de carbono, tudo isso que antes era uma luta muito do segmento chamado ambientalista, hoje virou um valor de mercado, certo, André? Então, hoje, e acelerado e incentivado ainda mais por contexto pandêmico que a gente está, Então, podemos dizer que o mercado mundial, global, acordou para essas conexões? Exato. Eu acho que com esse mundo um pouco globalizado, a gente acaba perdendo um pouco a relação direta que a gente tem com o que a gente consome, Com a comida, com tudo. Antigamente a gente produzia ali a galinha, os vegetais no nosso quintal. Hoje a gente cada vez tem menos ideia de onde essa comida, os produtos que a gente consome é produzido. Então imagina uma pessoa lá na China ou na Europa, por exemplo, acaba ficando mais difícil, Então esse é um pouco do desafio. Primeiro, entender da onde que vem essa comida, para ir depois, na segunda etapa, entender quais são os impactos que essa comida produz no meio ambiente, nos recursos naturais, ou impactos sociais. Então, esse é um pouco do desafio. A gente vê que o mundo, de uma forma, em geral, está acordando, lá na Europa, na China, está começando a querer entender melhor. Eu quero saber de onde vem meu produto. E as pessoas não querem mais consumir certos produtos que está ocasionando o desmatamento, essas mudanças climáticas, Então esse acho que é um pouco do desafio mesmo. Legal, vamos então partir para essa pesquisa que revela muitas coisas. Antes eu queria lembrar sempre para o ouvinte aqui do Vozes do Planeta, do podcast, que o Brasil está entre os maiores emissores de gases de efeito estufa e, diferente da maioria dos países, o nosso é por conta do desmatamento, um desmatamento que tem se agravado. Então, quando a gente fala porque muita gente, André, ainda relaciona, poxa, mas a gente tem a Amazônia, a gente tem muita floresta, como se desmatamento fosse uma invenção
ou o desmatamento não está associado com o seu dia a dia, como você bem colocou, como que a gente está consumindo. Então, estou reforçando, o Brasil sim é um dos maiores emissores de gás de efeito estufa e, na sua grande maioria, pela atividade de manejo de solo, ou seja, desmatamento principalmente, né? Bom, vamos começar destrinchando um pouco desse estudo. Queria que você contasse dele, quando que ele começou, quais foram as conexões, né? O grande diferencial desse estudo foi justamente de vocês pegarem dados e nessa rastreabilidade, procurar tampar os gargalos que existiam, né, de informações. Conta para o nosso ouvinte, André, qual que é a finalidade desse estudo que a gente vai destrinchar agora? Exato. Então, voltando um pouco e conectando um pouco com o que você falou, Paulina, hoje a gente tem as cadeias produtivas, elas são super complexas, né? Então fica muito difícil de entender e saber de onde que vem. Então, para isso que foi criado um pouco a Trace, e esse estudo é um estudo, né, de tudo que a gente pesquisou ao longo desse último ano, né? Então, isso é um relatório anual que traz essas informações. Então, assim, quando a gente olha para o sistema de produção de alimentos em geral, a gente vê que 1/3 de todas as emissões de gás de efeito estufa é gerado pela produção do alimento, isso no mundo, né? E o Brasil, como você bem falou, ele é o que se destaca na produção de alimentos, mas também no desmatamento. Então é importante a gente destacar, primeiro, que a agricultura ela tem desempenha um papel super importante na economia do Brasil, né? Então, só para a gente ter uma ideia de dimensão, em 2019, a soma dos bens e serviços gerados pelo agronegócio chegou a 1,5 trilhão de reais. Ou seja, algo em torno aí de 21% do PIB brasileiro. Por outro lado, o agronegócio também é o maior causador do desmatamento no país. A gente encontrou nesse estudo, é um fato interessante, que mais de 80% das áreas desmatadas na Amazônia acabaram virando pastagem. E no Cerrado, né, que é um bioma super importante aí para os recursos hídricos, né, para a fauna e flora brasileira, a gente viu que 55% das áreas desmatadas, né, de vegetação nativa, acabaram virando pastagem também. Então, e é isso que a gente traz um pouco no relatório, né? Entender o que está gerando esse desmatamento, né? Que a gente sabe que é o agronegócio, né? Mas o que é e onde que está concentrado, né? Um pouco esse desmatamento. Concentração. Esse é um ponto que chama muito a atenção no estudo, que eu tive que ler algumas vezes para poder entender, então explica para a gente, né? Esse desmatamento associado à cadeia de exportação de commodities brasileiras, nesse estudo ficou provado que está concentrado em pouquíssimos municípios brasileiros, né, que são produtores de soja e de carne, né? Como é que a gente interpreta isso? O que isso quer dizer? Exato. Acho que o que a gente ressalta é que, bom, que nem mencionando um pouco o que eu acabei de falar, o agronegócio é importante, mas está gerando desmatamento. Então, a primeira coisa, a gente precisa diferenciar, né, quem está produzindo de uma forma sustentável, né, com práticas sustentáveis, daqueles que estão ainda, né, fazendo o desmatamento. Então, a gente ressalta no relatório que esses riscos de desmatamento associados a essas commodities e as exportações também estão altamente concentrados num número reduzido de municípios. Então, isso quer dizer algumas coisas. Primeiro, como eu estava mencionando, que é um número pequeno de produtores que ainda estão desmatando, que pode danificar a imagem de todo um setor, né? Aí não só do setor da soja, não só do setor da carne, mas como a agricultura inteira, né? A gente está vendo aí várias mobilizações do mercado europeu, do mercado, né, externo, exigindo uma posição do governo brasileiro, falar, pô, o que está acontecendo? A gente quer importar produtos que não estão ocasionando desmatamento, né? Então, acho que essa é a primeira coisa, separar quem está produzindo de uma forma sustentável de quem não está. Segunda coisa é que, como o problema está concentrado, fica mais fácil de a gente pensar em soluções, né, de endereçar o problema, né? Então, tanto as empresas quanto o governo, né? Então, a gente traz essas informações
falando, ó, o problema está concentrado ali. Então, o governo, as empresas conseguem otimizar os recursos para endereçar esse problema, né? E por É bem último, focado, né? exato, exatamente, né? De vários produtores que existem, né? Pensando ainda mais no Brasil, com esse tamanho que a gente tem, né? A gente foca naquelas regiões, naqueles locais específicos para solucionar o problema. E aí, E, por último... perdão, desculpa, conclui, porque eu já estou viajando aqui com um monte de possibilidades também. Não, e só por último é que os padrões de compra das empresas, então, por exemplo, os chineses lá importando na União Europeia, então isso importa, né? Então, eles precisam entender de onde está vindo o produto e aí entender melhor os riscos deles. Então, se um importador, um comprador dessas commodities está comprando naquelas regiões específicas, onde tem o desmatamento, então ele está mais exposto, né? Então, isso eu acho que é outra mensagem importante que a gente traz no estudo, né? E eu estava aqui associando e pensando, ouvindo você falar também do esse avanço, né? Porque a gente não teve só um aumento no desmatamento, a gente teve, de acordo, por exemplo, com o INPE, com os últimos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, uma aceleração, né? Ou seja, não é só que a gente continua aumentando, a gente acelerou. E aí, pensando nessa concentração de municípios, a gente está falando que são realmente novas áreas, né? Ou seja, é importante talvez entender isso. A gente não está falando de áreas onde já era o caso, não sei, é uma pergunta. A gente pode interpretar que são novas áreas, então, pensando nisso, nesses avanços do desmatamento, aceleração do desmatamento, e está concentrado em lugares tão pequenos, me dá a sensação que são novas fronteiras que estão sendo abertas. Elas são relativamente novas fronteiras. Então, se a gente pensar no Mato Piba, que é aquela região lá do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, ela é que a gente chama de nova fronteira agrícola para a soja, principalmente. Então, desde os anos 2000, dizemos assim, então, de 20 anos para cá, e nos últimos 10 anos, a soja se intensificou muito naquela região. E como é uma região que tem ainda muita vegetação preservada, ela acabou ocasionando muito desmatamento. Então, por exemplo, para a soja, a gente vê que a concentração se dá naquela região. No caso da carne, a gente viu que alguns municípios específicos, como Porto Velho, São Félix do Xingu, que está naquele arco de desmatamento da Amazônia, né, que acaba indo desmatando de fora para dentro, né? Então, dependendo um pouco da commodity, varia, mas que nem a gente viu, ela está realmente concentrado altamente concentrado em poucos municípios. Outra coisa que eu acho que é importante ressaltar do estudo, para a gente entender, né, do impacto disso no Brasil, né, na economia já está bastante claro, como você colocou, existe uma pressão, agora já existe uma pressão inclusive do agronegócio brasileiro cobrando medidas contra o desmatamento por conta dessa imagem já completamente arranhada, que demorou muito para ser construída, no lado positivo, e agora, em poucos meses, caiu por terra, né? Mas você falou da exportação de carne, né? E tem uma coisa importante de ressaltar ou da gente entender no estudo, que é essa diferença do impacto do desmatamento do gado para o impacto na produção de carne de porco e outros. É isso, né? Existe uma grande diferença. E por que acontece isso, André? Exato, Paulina, tem uma grande diferença, principalmente porque a pecuária no Brasil ela ainda é realizada de uma forma muito pouco produtiva, né? Então, quem que nunca viu quando está viajando de carro e passa e vê aquelas áreas imensas de pastagem, né, com apenas poucas cabeças de gado isolado? Então, enquanto a tecnologia agrícola avançou muito, a pecuária continuou sendo produzida assim nos moldes antigos, né? É claro que alguns pecuaristas avançaram bem e estão adotando práticas mais sustentáveis e eficientes, mas em geral é ainda algo bem pontual. E aí um dado interessante que vale a pena mencionar aqui, Paulina, a questão das emissões de gases de efeito estufa, né? Que está diretamente associada às mudanças climáticas. De todas as emissões geradas no Brasil, cerca de 70% é gerada por mudança de uso da terra, como você mencionou no início, que a maior parte é desmatamento, e a produção agropecuária juntos.
E o segundo maior gerador, se a gente for comparar, é a energia, incluindo todos os transportes, meio de transporte que é apenas 21%. Então, e dentro desses gases emitidos pela produção agropecuária, quase 65% é diretamente relacionado à criação de vaca, que é através daquele processo que a gente é conhecido como fermentação entérica, ou seja, né, o processo digestivo dos animais. Então, por isso, né, como o É o gado pum precisa... da vaca, literalmente. Exato, é o pum e o arroto da E o vaca. arroto, isso. Exato. Então, a gente vê que a criação de carne bovina, especificamente, além de todo o desmatamento, que a maior parte, né, como eu falei, 80% na Amazônia, tem também toda essa questão das emissões de gases do efeito estufa, né? Duplo, né? Porque quando você desmata, já tem uma emissão e ainda você tem a questão como a gente colocou, do pum e do arroto da vaca, em grande Exatamente. quantidade aqui no país. André, aparece frequente no estudo a questão do risco de desmatamento das exportações de carne. O que é esse risco de desmatamento? Ou seja, para quem é leigo, que nem eu, ou quem está ouvindo, como isso é contemplado no estudo? Ou seja, o risco dá a entender de algo que está ali na iminência de acontecer, ou que ele aconteceu. Não sei, eu queria tentar entender isso e como é que isso é calculado no estudo e isso vira uma informação. Exato. Esse é um ponto super interessante, Paulina. Na verdade, o risco é de exposição às empresas e aos mercados consumidores. Ou seja, é um risco que já aconteceu, mas que a gente expõe, a gente identifica o risco que as empresas e os mercados estão expostos. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente precisa identificar o quanto do desmatamento aconteceu, por exemplo, para a criação de vaca. E aí, para isso, a gente usa sistemas super importantes e conhecidos e renomados, como você bem mencionou, o INPE, que traz, né, são dados oficiais aí de uma instituição pública, que traz informações do desmatamento. Então, a gente intercala, a gente faz a sobreposição dos dados de desmatamento, né, fornecido pelo INPE, com os dados com mapas de pastagem. Então, a gente identifica quanto do desmatamento aconteceu para a criação de gado. Aí a gente põe isso um pouco de lado. A segunda etapa, que aí é bem um pouco mais complexa, na verdade, é mapear os fluxos de exportação. E aí, para isso, a gente faz uma triangulação usando diversos dados, por exemplo, dados de notas alfandegárias, que tem lá até um navio saindo do porto de Santos, vamos supor, indo para a China. Então, ali a gente consegue, com essas notas, a gente tem informação como, por exemplo, da carga, né? O volume que está saindo, quem que está exportando, para onde que vai, né? E qual o nome da empresa, né? Então, por exemplo, a gente consegue linkar esses dados desse navio, triangulando com outras informações, a gente consegue chegar até aonde a commodity, no caso da carne, por exemplo, foi processada. E aí, no caso da carne, é o frigorífico, onde a vaca ela é abatida e transformada em carne. E aí, do frigorífico, a gente usa vários outros dados, como, por exemplo, dados de transporte de animais, de fazenda para fazenda, de fazenda para frigorífico, para linkar do frigorífico até o município de onde foi produzido. Ou seja, linkando todos esses dados, a gente consegue chegar lá da China, onde a carne foi exportada, até o município de origem onde foi produzido. Né? E aí a terceira etapa, a gente linka isso tudo e a gente consegue identificar qual o risco de desmatamento associado a uma carga de exportação, por exemplo, para a China. Me parece, muito obrigada, agora ficou realmente bem mais claro e me parece surpreendente te ouvindo falar como é que isso a gente tem só agora, né? Ou seja, a gente já chegou num limite de produção, a própria pandemia mostra que a gente chegou, inclusive, no limite planetário de recursos naturais e da onde a gente pode avançar enquanto espécie humana nas coisas, e me parece surpreendente que isso não esteja dentro dos valores de mercado ainda, né? Que isso tenha
e por isso o motivo de ter impactado tanto esse estudo, e para a gente então concluir a nossa conversa, eu te pergunto então do impacto que teve, né, os resultados disso. A gente teve também recentemente um estudo publicado na Science fazendo essas relações, o impacto que vocês já estão vendo nos mercados, né? Porque esperamos, né, que quando a gente saia dessa, e quem espera realmente um mundo um pouco mais justo e ambientalmente mais correto, esses vácuos sejam preenchidos e corrigidos, né? A gente está numa necessidade de correção de rota urgente. E a questão de saber de onde vêm as coisas e essa imensa produção que a gente induziu o planeta é necessária. Então, para a gente finalizar esse papo, André, como é que vocês já estão recebendo o impacto desse estudo e para onde vocês esperam que siga o caminho agora dessa oferta dessas informações? Exato. Como você comentou no começo, Paulina, tem tanta informação nesse estudo, né, que agrega várias análises, né, de diferentes ângulos, e a gente tem feito durante um ano de trabalho, muita gente envolvida, ainda está tendo muito impacto, né? Então, essa informação é interessante, por exemplo, quando a gente vê que um consumidor lá na Europa ou na China fala, poxa, que interessante ter essa informação, porque antes mesmo eles operavam no escuro, né? Não existia uma informação de qual o impacto do desmatamento dessa commodity que eu estou importando. Então não existia, não tinha ainda, sabe, essa informação. Então acho que esse foi a gente realmente teve conquistou um passo muito importante, né, com a implementação do projeto de uma forma geral, sabe? Como eu falei, a gente começou a trazer mais transparência a esses fluxos, começou a quebrar um pouco esses fluxos e falar, essa informação, essa carne que vai para a China, ela está vindo lá de São Félix do Xingu e está associada ao desmatamento. No entanto, naquele outro município ela não está. Então a gente traz informações estrategicamente importantes para o mercado de uma forma em geral, para primeiro entender os riscos, conseguir manejá-los melhor e aí conseguir realmente fazer essa transição, né, de um mercado dessas cadeias produtivas que estão associadas ao desmatamento para cadeias produtivas mais sustentáveis, né, de desmatamento zero, que realmente a população tanto quer ver, né, de uma forma geral. Perfeito. E para o consumidor, bom, isso está sendo colocado, né, para os mercados, né, para quem, como a gente reforçou bastante, para os mercados compradores, né, vamos dizer assim, de carne e de soja do Brasil, principalmente, mas o consumidor brasileiro também interessante, né, ter acesso, enfim, como isso pode ser disponibilizado ou será disponibilizado? Vocês têm alguma ideia dentro da Trace para isso? Então, a Trace ela é uma plataforma digital, que eu super recomendo aí todo mundo dar uma olhadinha, em que a gente disponibiliza as informações e é super interessante porque é interativo, então o usuário ele pode brincar ali com as informações, mas também pode fazer o download e acessar da forma que for melhor conveniente para as pessoas, né? E a gente não só traz essas informações, mas também traz insights, né? Informações, análises que ajudam a gente entender melhor, por exemplo, até que ponto ou quanto da carne é consumida no mercado doméstico, né, que no caso é 80%, quanto disso está associado ao desmatamento, a emissões de efeito estufa. Então a gente traz mais informações para o consumidor em geral para ter uma melhor compreensão, né, de quais os riscos estão associados a isso, a essas commodities, né, que está praticamente dia a dia aí no nosso prato, na nossa mesa. Perfeito. Então, hoje, neste episódio do Vozes do Planeta, a gente teve uma pequena aula uma grande aula, na verdade, de como entender e como interpretar a partir desse estudo, desse grande exercício, desse relatório anual, né, da plataforma Trace. E hoje a gente teve o André Vasconcelos, pesquisador
da Tracy, nos explicando, então, dos principais dados, mas principalmente para a gente entender os conceitos, né, utilizados e fazendo essas associações tão necessárias para a gente saber, né, o mundo real que a gente está vivendo. André, foi um enorme prazer, te agradeço muito por essa participação hoje aqui no podcast. Muito obrigado novamente, Paulina, e agradeço aí pela participação em conversar um pouquinho com os ouvintes.